Em 19 de outubro, Vladimir Putin anunciou mudanças importantes na Federação Russa, que já considera as 4 regiões ucranianas anexadas. Medidas para fortalecer a segurança de seus cidadãos no leste europeu. Numa reunião do Conselho de Segurança, Putin explicou que o decreto número 756, de 19 de outubro, se traduz em lei marcial nas áreas ocupadas ucranianas. Os chefes de cada região vão ter agora poderes adicionais, como a proteção da ordem pública, e introduzir um regime especial de entrada e saída dos territórios, enquanto outros irão reassentar temporariamente os residentes para áreas mais seguras, uma espécie de mobilização forçada. Além disso, em termos de assuntos, uma série de medidas de defesa territorial foi atribuída aos chefes. O decreto Lei Marcial foi publicada no site do Kremlin e entrou em vigor no dia seguinte, em 20 de outubro, nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, nas regiões de Kherson e Zaporizhia e em toda a Rússia. O governo foi instruído a apresentar propostas sobre medidas a serem tomadas nos territórios onde a lei marcial foi introduzida. Na prática, o que é e o que muda com a lei marcial russa na Ucrânia e em toda a Rússia. Assim, na região Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, o nível máximo de resposta às ameaças passou a ser executado. Implica a condução da defesa territorial e a criação de órgãos de coordenação interdepartamentais. A lei marcial introduzida nas regiões é composta em diferentes níveis, sendo eles níveis básico, médio e alto de alerta. O nível básico de prontidão foi declarado, é claro, em quase todas as regiões ucranianas dominadas pelos russos e também em toda a Rússia. Esta camada de segurança reforça a proteção da ordem pública, introduzindo um regime especial para o funcionamento de objetos de maior perigo para as pessoas, bem como instalações que assegurem o funcionamento dos transportes, comunicações e energia. Ou seja, a proteção de infraestruturas em locais muito afastados das áreas anexadas da Ucrânia, como nas regiões centrais e mais ao leste em toda a Rússia. O nível médio de resposta foi anunciado em 8 regiões, nas regiões de Crimeia, território de Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk e Rostov, bem como em Sebastopol, na área da Crimeia. Os responsáveis desses assuntos passam a ter competência para levar a cabo medidas de mobilização no âmbito da economia em departamentos regionais e locais, e têm também o poder de executar medidas autônomas de defesa territorial e civil. Os comandos responsáveis podem ainda reforçar a proteção da ordem pública, introduzir um regime especial de entrada e saída, restringir a circulação de veículos e poder de inspecioná-los, reassentar temporariamente os residentes em zonas seguras, restringir a circulação e introduzir um regime especial de funcionamento de instalações. E por fim, o nível de alta prontidão, que está ligado a pessoas, porém cobrir outras regiões do Distrito Federal Central e Distrito Federal Sul, dando às suas autoridades os mesmos poderes, com exceção do reassentamento de residentes. A introdução de um regime especial de entrada e saída do território e a restrição da liberdade de circulação no mesmo também foi promovido. A intenção da lei marcial é restringir a possibilidade de ataques e violações das leis territoriais da Rússia, principalmente nas áreas de fronteira com a nação de Putin. Os níveis de alertas nas regiões servem como controle de circulação de pessoas não autorizadas e outras medidas para prevenir sabotagens e ataques de guerrilhas em infraestruturas importantes, como ocorreu em 8 de outubro na Ponte de Kerch. Destaca-se também um respaldo jurídico e soberano dos chefes militares nas áreas ocupadas ucranianas, como em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Apesar da lei exigir proteção adicional nas fronteiras, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não há planos para fechar as fronteiras russas em meio à introdução da lei marcial em 4 regiões da Federação Russa, já que o decreto garante a vasta inspeção e controle de circulação. De acordo com a lei, o presidente Putin é obrigado a notificar o parlamento de todas as decisões tomadas para serem avaliadas pelo Conselho da Federação, a Câmara Alta da Duma, o que não impede também a sua execução.
Após a lei marcial ser decretada, alguns chefes militares e civis das áreas próximas às fronteiras da Ucrânia, como Belgorod, Kursk e Krasnodar, se manifestaram e definiram que suas fronteiras e circulação não serão suspensas. Em geral, a lei marcial não se restringe somente nos territórios ucranianos ocupados, como já falado, mas também nas regiões da própria Rússia, principalmente nas regiões de fronteiras com a Ucrânia. Em geral, os direitos dos cidadãos nos distritos sul e centro não são limitados de forma alguma, e as decisões sobre os regimes de resposta dizem respeito principalmente às autoridades, foi o que enfatizou o senador da Rússia, Andrei Klishchas. Outro ponto importante a ser considerado é o financiamento e outros recursos da aplicação da lei para defender as áreas dominadas na Ucrânia. Anteriormente, existia uma lei marcial que preconizava os recursos e gastos às custas das repúblicas de Donetsk e Luhansk como estados independentes. Entretanto, na atual lei de Putin, todas as capacidades da Rússia estarão envolvidas nisso e a criação de um conselho coordenador para manter conexão direta com Moscou. De forma muito clara, Putin não declarou formalmente a lei marcial fora dos oblasts de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, mas direcionou áreas fora da Ucrânia para construir a estrutura legal necessária para apoiar a mobilização russa. O discurso de Putin enquadrou a declaração da lei marcial em 4 partes da Ucrânia ocupadas pelos russos como uma continuação do status quo de guerra, ajustado às estruturas legais russas após a anexação, dita ilegal pela comunidade internacional desses territórios pela Rússia. Em todas as áreas, o decreto prevê o controle governamental da infraestrutura de transporte e comunicações, bem como o aumento da segurança em torno de prédios governamentais e outras infraestruturas críticas. Nas áreas de aplicação máxima da lei marcial, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, ocupadas pelos russos, o decreto exige o estabelecimento de quartéis generais de defesa territorial, com funções ainda não especificadas. Assim, finalizando toda esta análise, toda a Rússia foi submetida à lei marcial, mas apenas as áreas de fronteira com a Ucrânia receberam níveis um pouco mais elevados, e as regiões anexadas passaram a ter status de níveis altíssimos marciais que impedem a liberdade em todos os setores, incluindo a circulação não autorizada pelos territórios. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com.